E, Luca, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou o uso de ativos russos congelados no Ocidente de roubo. Ele, mais uma vez, criticou a asfixia econômica que estão fazendo contra a Rússia desde o começo da guerra, que você vem acompanhando bem aqui pela Jovem Pan. Luca. Pois é, Thiago, o presidente russo, Vladimir Putin, chamou de roubo essa utilização dos ativos russos. É bom a gente lembrar, nossa audiência, que ontem, na cúpula do G7 na Itália, ficou decidido que os juros dos ativos russos congelados, por volta de 50 bilhões de dólares, mais ou menos 250 bilhões de reais, seriam utilizados para a Ucrânia reconstruir o país e comprar armamentos. Ele chama a suposta retirada desse dinheiro de roubo e também disse que os termos para a paz na Ucrânia estão já colocados sobre a mesa. É apenas o presidente Zelensky retirar todas as suas tropas do oblast de Kherson, Zaporígia, Luhansk e Donetsk, 4 regiões que de jure são território ucraniano, reconhecidos internacionalmente, e obviamente que o presidente Zelensky, ao escutar essas afirmações, disse que a proposta de Putin é absurda e de maneira alguma aceitaria abrir mão sem lutar dos seus territórios. Obviamente que nós continuaremos acompanhando. O presidente Volodymyr Zelensky segue agora para a Suíça, onde haverá a chamada Cúpula para a Paz, que acontecerá nos próximos dias no país, que é marcado historicamente pela neutralidade. Vale ressaltar que 90 países confirmaram presença, o presidente Lula não comparecerá, assim como também a Rússia. No caso da Rússia, não foi convidado o presidente Putin por questões diplomáticas, acredito que muito óbvias a toda a nossa audiência. É isso, Giro Internacional aqui na Jovem Pan com o nosso correspondente Luca Bassani. Bom descanso para você aí na Europa, Luca. E agora eu chamo o Cristiano Vilela. Fiquei devendo para você o outro comentário, né, Cristiano, para falar sobre as declarações do presidente Lula em relação a essa situação no leste europeu e também agora essa crítica do presidente da Rússia em relação à asfixia econômica que vem sendo feita desde o começo da guerra. Exatamente, Thiago. Com relação à participação do presidente agora na Europa, eu vejo que falta talvez um pouco de foco. Por diversas vezes em outras participações eu comentei sobre isso. Eu vejo que o governo, o Brasil, até por conta da talvez falta de relevância, como a Dora bem colocou na sua manifestação, o governo deveria ter um foco mais específico com relação a um determinado ponto. Talvez essa questão da taxação dos super ricos possa ser uma bandeira para se destacar. Mas não, quando começa a se envolver em muitos temas, especialmente aqueles temas que acabam tendo uma posição mais polêmica, nesse tema envolvendo Israel, o Brasil já teve algum entreveiro com relação a Israel, em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, o Brasil também já teve algumas falas um pouco equivocadas em favor da Rússia. Então eu vejo que o governo se envolvendo em muita coisa, acaba deixando de colher bons frutos que poderiam ser colhidos nessa viagem internacional. Ô Dora, e sobre a Venezuela, hein? Será que o G7, esse grupo, pode ter algum tipo de efeito em relação à Venezuela, criticando a história da oposição e as eleições presidenciais agora? Ou é tudo retórica, não tem como interferir num processo interno como esse, apesar das críticas? Olha, eu acho que você matou a charada. Não tem como interferir, mas é claro que marcar posição é super importante, né? Não pode deixar passar em branco o que acontece na Venezuela, porque nada adianta, né, contra o Maduro. Porque numa ditadura, quem manda é o ditador, quem dá as regras é o ditador. Então, a comunidade internacional se manifesta, se posiciona e as coisas não mudam na Venezuela. Realmente, eu acho que é isso, respondendo objetivamente o que você perguntou, eu não acho que seja inútil, veja, não estou dizendo que seja inútil. Marcar posição, se posicionar, dizer o que está errado, criticar, é fundamental e imprescindível, mas que tem alguma influência que o Maduro vá mudar e que as eleições da Venezuela sejam legítimas, isso nem pensar. A pressão internacional, né, Vilela? A mesma coisa que há a pressão para o fim da guerra no Oriente Médio, mas no fronte as coisas são diferentes, né? Exatamente. Agora, existem algumas situações onde o Brasil ele pode se posicionar com maior ênfase. Quando se trata, por exemplo, do aspecto envolvendo a Venezuela,
por ser um país aqui da América Latina, vizinho do Brasil, o Brasil sendo um líder regional, o Brasil tem a capacidade de falar com maior preponderância relacionado a essa falta de democracia no país vizinho. Agora, de fato, em outros temas, em outros conflitos internacionais, o Brasil ele acaba não tendo uma preponderância e, como já se posicionou a favor de um dos atores envolvidos, fica difícil querer levantar a bandeira da neutralidade.